Eu sou Renato, e hoje, gostaria que você me acompanhasse em uma poderosa oração, para que Deus abençoe todas as áreas da sua vida, desfazendo todos os bloqueios que estão impedindo sua felicidade. Gostaria que as desavenças em casa parassem? Quer ter um relacionamento melhor? Quer uma cura para a sua saúde? Precisa urgente de um milagre financeiro? Então venha rezar comigo, para que por meio dessa intercessão, Deus parta todas as correntes de maldade que estão te atrapalhando. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho, e assim fazer parte da nossa família em Jesus Cristo. Escreva seus pedidos e desejos aqui embaixo. Juntos, podemos formar uma poderosa corrente de oração, para que nossas preces tenham mais efeitos positivos e rápidos em nossas vidas, e nas vidas daqueles que estão precisando. Vamos começar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santíssima Virgem Maria, venerada sob o doce título de Nossa Senhora Desatadora dos Nós, e tu, Santa Rita de Cássia, mulher de fé inquebrantável, advogada nas causas difíceis e nos corações atormentados, neste momento me dirijo a vós com o coração sobrecarregado, buscando vosso olhar atento e vossa intercessão diante do trono do Altíssimo. Minha casa, meu lar, aquele lugar que deveria ser o refúgio da paz e do entendimento, tem sido atingido por algo que não se explica com palavras comuns. Há um clima estranho que paira sobre nós, um atrito que brota de situações pequenas, gestos mal compreendidos, frases malditas, silêncios pesados. E por trás disso, sinto algo mais sombrio, algo que não nasce da convivência natural entre pessoas que se amam, mas sim de algo lançado com intenção oculta, alimentado pela inveja e pela maldade daquele que se coloca como meu pior inimigo. Esse inimigo não age apenas com palavras ditas às escondidas ou pensamentos perversos. Ele envia energias nocivas, armadilhas espirituais, com o intuito de instaurar confusão e separação. Intui que não se trata apenas de desentendimentos comuns, mas sim de uma influência maligna, que se infiltra nos corações e tenta distorcer o amor que há entre mim e os meus. Tenta arrancar de nós o respeito, a paciência, a unidade. Maria Santíssima, vós que um dia desatastes os nós da humanidade ao dizer sim ao plano divino, olhai agora para os nós lançados por mãos cheias de más intenções. Vede os laços invisíveis que apertam as relações dentro da minha casa. Vede como pequenas discórdias se multiplicam e ganham corpo, crescendo como espinhos entre os vínculos de afeto e companheirismo. Santa Rita, tu que viveste em meio à violência e à dor, mas jamais permitiste que o ódio te consumisse, intercede neste instante para que toda influência obscura que tenta dividir a minha família perca sua sustentação. Que tudo aquilo que foi enviado para criar discórdia seja anulado pela vontade de Deus, e que nenhum veneno espiritual encontre mais abrigo em nossos pensamentos ou emoções. Peço que as palavras ruins lançadas contra mim e contra os que amo não encontrem morada. Que tudo aquilo que foi direcionado com intenção de causar separações seja silenciado. Que as intrigas percam seu rumo, que os desentendimentos cessem sem deixar feridas profundas. Que as lembranças dolorosas que foram reacendidas sem razão se apaguem. Que aquilo que alimenta os ressentimentos, as mágoas e o julgamento seja desfeito pela luz que vem do alto. Peço que meus olhos sejam iluminados para enxergar com clareza aquilo que é plantado de fora. Que eu consiga reconhecer os sinais do que está sendo arquitetado para nos desestruturar, para que eu saiba como agir com sabedoria e prudência. Que minha boca não sirva de canal para discussões desnecessárias. Que minha mente não seja campo fértil para dúvidas ou desconfianças sem fundamento. Que os anjos enviados por Deus caminhem ao redor do nosso lar, que nenhuma praga espiritual encontre brechas em nossa convivência, e que qualquer tipo de encantamento, praga, palavra amaldiçoada ou desejo perverso perca sua direção. Que tudo isso volte ao nada de onde veio, sem tocar ou afetar ninguém mais, pois o mal não deve ter domínio sobre os filhos de Deus. Maria, Senhora bendita, cobre minha casa com teu manto puro. Santa Rita, estende sobre nós tua mão protetora. Que as paredes do nosso lar sejam seladas por bênçãos vindas do céu.
Que a confiança volte a se firmar entre nós. Que os laços sejam restaurados sem precisar que alguém peça isso em voz alta. Que os corações voltem a pulsar em harmonia, e que a alegria simples de estarmos juntos supere qualquer sombra. Peço que nenhuma briga criada por interferência espiritual permaneça. Que o laço sagrado que une minha família se torne blindado pela vontade divina. Que cada intenção de desunião se torne incapaz de afetar a rotina, os sentimentos, as escolhas e os gestos de carinho entre nós. Que cada passo que dermos dentro da casa seja guiado pela serenidade e pela consciência de que somos parte uns dos outros, e de que ninguém externo tem o direito ou o poder de mudar isso. E ao meu pior inimigo, que tanto deseja minha queda e o fim da minha paz, peço que o próprio Deus lhe mostre o peso das consequências que vem com cada tentativa de destruição. Que esse inimigo compreenda, não por castigo, mas por clareza, que mexer com o laço sagrado da família é tocar em algo que pertence ao céu. Que essa pessoa, por mais que deseje o contrário, acabe por se deparar com sua própria escuridão e entenda que não encontrará vitória tentando semear o mal. Que tudo isso seja apresentado diante de Deus pelas mãos de Maria e de Rita. Que seja ouvido com misericórdia, com justiça, com verdade. E que o Senhor, em sua infinita autoridade, tome o controle da situação, para que a paz reine onde hoje há conflito, e para que o amor se restabeleça onde o veneno da maldade tentou criar ruína. Nossa Senhora desatadora dos nós, aquela que com sua ternura desfaz os embaraços mais profundos da alma humana, que com sabedoria toca o que parece perdido e reordena o que parecia impossível de restaurar, venho diante da vossa presença, assim como me encontro, um homem que busca socorro nas alturas, pedindo que vossa intercessão junto ao Senhor traga luz onde hoje as nuvens obscurecem o que deveria ser só paz. Santa Rita de Cássia, fiel serva do Altíssimo, testemunha do que o amor verdadeiro pode suportar, modelo de firmeza mesmo diante do caos, também te invoco nesta súplica silenciosa e carregada de sinceridade. O relacionamento que construí com meu companheiro de vida é precioso. As mãos que se uniram não se encontraram por acaso, e o que foi edificado carrega sentimento, intenção e dedicação. No entanto, sinto que algo externo tenta se insinuar, como se existissem olhos cobiçosos voltados para o que é meu, como se existissem vontades mal direcionadas desejando quebrar o que foi selado entre mim e a pessoa com quem partilho os dias. Há presenças que se aproximam com disfarce, com elogios camuflados, com intenções silenciosas, tentando criar um distanciamento sutil, provocando desconfiança e inquietação, plantando dúvidas que antes não existiam. Ciúmes têm surgido como sombras que obscurecem os sentimentos bons. Pequenos gestos são mal interpretados, palavras ganham significados diferentes, silêncios se tornam barulhentos demais. E por trás disso, percebo o toque de terceiros que desejam provocar rachaduras. Há corações alheios que não respeitam a união construída com tanto cuidado. Há pessoas que não hesitam em desejar o que não lhes pertence, aproximando-se com artifícios, com intenções ocultas, buscando oportunidades para ocupar um espaço que nunca foi delas. Peço com toda sinceridade que esse relacionamento seja guardado como um tesouro celeste. Que todas as tentativas externas de interferência sejam neutralizadas antes mesmo de tocar em nossa realidade. Que cada intenção de sedução, cada insinuação feita com interesse, cada estratégia de aproximação com desejos ocultos seja bloqueada. Que nenhum olhar mal intencionado, nenhuma palavra dita com duplo sentido, nenhuma mensagem, nenhuma presença física ou virtual consiga encontrar brecha entre nós. Que meu companheiro não seja atingido pela vaidade provocada por elogios falsos. Que os olhos dele vejam com clareza os perigos escondidos em sorrisos sedutores. Que o coração dele se mantenha firme no que escolheu, sem balançar diante de promessas vazias. Que a presença do Espírito Santo nos cerque de tal maneira que ninguém consiga plantar confusão ou divisão onde há compromisso e verdade. Que a atração do mundo não tenha mais valor do que a ligação espiritual que nos une. Que a fidelidade não seja apenas uma palavra, mas um modo de agir, de pensar, de sentir. Que
Que a cumplicidade não seja interrompida por desconfianças instigadas por terceiros. Que a memória dos momentos vividos juntos seja mais forte do que qualquer curiosidade por novidades enganosas. Que os sentimentos sinceros se sobreponham aos caprichos passageiros que outros tentam instigar. Que nada seja mais importante do que o respeito mútuo e o cuidado diário. Nossa Senhora, olhai com carinho para esta união. Tocai com vossas mãos aquele nó que tenta se apertar entre o ciúme e a influência externa. Ajudai-nos a distinguir o que é verdade do que é ilusão, o que é leal do que é traiçoeiro, o que pertence ao amor real do que é apenas desejo passageiro. Não permitais que meu relacionamento seja palco para malícia disfarçada, para competições silenciosas, para comparações que enfraquecem os vínculos. Guardai a mente e o coração da pessoa que caminha ao meu lado, para que ela não se perca em fantasias que só trazem ruínas. Santa Rita, tu que conheceste os espinhos dentro do matrimônio e não deixaste que isso destruísse tua fé, peço que intercedas para que o respeito e o equilíbrio permaneçam firmes entre nós. Que qualquer influência maliciosa que tenha sido lançada, com palavras ditas em encontros casuais, olhares intencionados ou mensagens escondidas, seja anulada sem necessidade de confronto. Que o poder divino afaste de uma vez por todas aqueles que não sabem respeitar o limite sagrado do relacionamento alheio. Que o espaço entre nós não seja habitado por suspeitas criadas pela inveja dos que estão ao redor. Que a confiança não se quebre por rumores, insinuações ou armadilhas emocionais preparadas com o intuito de gerar crise. Que o tempo que passamos juntos seja mais forte do que qualquer convite externo que tente seduzir para fora do caminho. Que nossos passos continuem lado a lado, com a cabeça erguida e o coração focado no que realmente tem valor. Que toda tentação que se insinua no olhar dos outros se desfaça diante da firmeza de quem ama. Que nenhuma voz externa consiga manipular sentimentos, nem conduzir decisões impulsivas que possam machucar. Que a aliança firmada entre nós continue tendo a bênção do alto, que os dias sejam marcados por respeito mútuo, que a intimidade se mantenha preservada e o amor, protegido contra curiosidades destrutivas. Peço que esse relacionamento não seja contaminado por comparações com outras histórias. Que a individualidade de cada um seja compreendida e acolhida com sabedoria. Que ninguém mais tenha acesso àquilo que é sagrado entre duas pessoas que decidiram caminhar juntas. Que qualquer tentativa de criar discórdia seja desmascarada pelo discernimento que vem do Espírito Santo. Que Nossa Senhora, como mãe cuidadora e guardiã dos relacionamentos ameaçados, envie proteção constante sobre nós. Que Santa Rita, testemunha do amor suportado pela fé, interceda para que nossa relação se mantenha firme, inabalável e guardada contra toda provocação externa. E que o Senhor, por meio da vossa intercessão, olhe para este pedido com misericórdia. Que onde hoje há ciúme, entre a serenidade. Que onde há risco de tentação, entre o autocontrole. Que onde há aproximação maliciosa, haja afastamento definitivo. Que onde há perturbação, volte a reinar a tranquilidade. Que os laços que nos unem não sejam desfeitos nem enfraquecidos, mas se mantenham firmes, impermeáveis a tudo que não vem do bem. Senhora desatadora dos nós, Mãe que olha com compaixão para aqueles que caminham entre dores, inseguranças e tormentos silenciosos, vem em prece, com o coração dilatado pela necessidade e com a alma voltada para o céu, implorar pela vossa intercessão diante do trono de Deus. Santa Rita de Cássia, fiel serva do Altíssimo, aquela que conheceu a dor e a resistência dos males que se arrastam sem trégua, venho também buscar tua presença, na esperança de que, unidas, vossas vozes cheguem mais alto do que as setas que me atingem. Neste tempo, a saúde tem sido corroída por dores que não se limitam ao físico, mas que se misturam ao peso dos pensamentos, à agitação do espírito e aos reflexos de más intenções que se projetam sobre mim. Há uma presença negativa, algo sombrio, que não parte da natureza, mas sim da maldade direcionada por alguém que, em sua vontade deturpada, busca minha queda, deseja meu sofrimento, tenta limitar minha vitalidade e enfraquecer minha resistência. Não há lógica na origem desses ataques, senão o desejo cruel de quem se alimenta da infelicidade alheia.
Esse inimigo não se contenta em ver-me tropeçar, quer ver-me móvel, abatido, esvaziado. Os sinais dessa batalha invisível são muitos. Há cansaço sem causa, há dores que surgem sem explicação médica, há noites sem descanso, pensamentos agitados, inquietações que se acumulam sem razão concreta. O corpo, muitas vezes, parece carregar um peso que não lhe pertence. O ânimo, por momentos, some como se arrancado por mãos invisíveis. E nesses instantes, reconhecesse que há algo mais por trás da fragilidade que insiste em se fazer presente, a desejo mal direcionado, a intenções que não brotam do bem, a palavras lançadas como lanças, a olhares de inveja e pensamentos carregados de veneno que visam desestabilizar o que resta de equilíbrio. Peço, com tudo que ainda pulsa em mim, que as mãos de Nossa Senhora desatem o nó de toda influência perversa lançada por esse inimigo. Que toda energia negativa que parte da mente ou do coração dele perca a direção, que se desfaça antes mesmo de alcançar qualquer célula do meu corpo, qualquer pensamento da minha mente, qualquer suspiro da minha alma. Que sua inveja, suas pragas, seus gestos silenciosos de desejo malicioso voltem ao vazio de onde saíram. Que nenhuma de suas vontades encontre eco na minha existência. Santa Rita, que tantas vezes venceu o sofrimento com fé silenciosa, conhece as dores que machucam em silêncio e sabe o quanto é difícil seguir quando o corpo já não responde como deveria. Intercede para que cada espaço do meu ser que foi tocado por esse mal seja restaurado, não por mérito humano, mas pela ação direta de Deus. Que o Senhor toque com sua luz os pontos onde a enfermidade se instalou, onde a resistência foi sugada, onde a alegria de viver começou a desfalecer. Nossa Senhora, Mãe da Restauração, coloco diante de vós as partes que já não sustentam a caminhada, as noites em que o sono é levado pela ansiedade sem nome, os dias em que as dores não se explicam e os exames não apontam o porquê. Sabe-se que nem tudo que corrói o corpo nasce nele. Há males que são alimentados por pensamentos de terceiros, por invejas que, mesmo sem palavras, envenenam o ar, por vontades más que se disfarçam de silêncio, por intenções que desejam que meu corpo desista, que meus planos desandem, que minha esperança se perca. Peço, humildemente, que todos esses desejos voltados à minha ruína sejam impedidos de agir. Que nenhum gesto desse inimigo tenha permissão de atingir meu organismo. Que minha imunidade natural se fortaleça pela graça divina. Que o sistema que me sustenta, visível e invisível, seja resguardado contra as investidas daqueles que torcem pela minha queda. Que não haja espaço para que se instale dor persistente, que não haja canal para que pensamentos intrusivos ganhem espaço. Que o medo perca força, que a incerteza seja calada, que as preocupações impostas por más intenções não sejam alimentadas. Santa Rita, tu que foste mulher de paciência sem medida, que viveu provações no corpo e no espírito, ajuda-me a manter a firmeza mesmo quando o corpo vacila. Que tua presença traga clareza, e que tua intercessão permita que minha saúde encontre novo fôlego. Que a circulação da vida volte ao seu ritmo certo, que os órgãos recuperem sua harmonia, que cada função biológica seja restaurada, não por medicina apenas, mas pela intervenção de Deus, que age onde ninguém mais alcança. Mãe Santíssima, Senhora desatadora dos nós, desfaze com tua sabedoria celestial os laços que esse inimigo tentou amarrar ao meu redor. Que tudo que ele projetou contra meu bem-estar se desfaça, que toda sentença maldita dita em segredo seja anulada, que toda tentativa de me ver cair enfermo seja frustrada. Que Deus, em sua justiça, veja meu clamor e, por tua intercessão, intervenha com misericórdia. Que eu volte a andar com leveza, que meu peito volte a respirar sem dor, que os dias ganhem cor novamente, que o cansaço seja substituído por disposição, que o desânimo seja afastado sem aviso, que minha saúde, integralmente, seja reconstruída na presença de Deus. Que o que me foi tirado por más intenções seja restaurado com abundância, que o veneno que me foi destinado se transforme em proteção, que cada tentativa de me derrubar sirva apenas de testemunho do quanto fui amparado pelo céu. Que meus dias, mesmo os mais simples, sejam preservados da maldade daquele que me vê como alvo. Que meu corpo, templo da vida,
esteja blindado contra todo plano escondido. Que minha mente esteja limpa dos pensamentos que não nascem em mim, mas que são colocados por influência espiritual perversa. Que o Senhor, justo e fiel, me guarde, me recoloque de pé, me refaça com serenidade. E que esse inimigo, que tanto deseja meu mal, seja confrontado pela luz divina. Que ele compreenda o erro de suas intenções. Que veja que nada que nasce do mal próspera. Que entenda, com tempo e verdade, que desejar a queda de outro é caminhar para o próprio abismo. Que seja tocado pela consciência, e que se afaste de vez do meu caminho, sem ruído, sem ameaça, sem nova tentativa. Nossa Senhora Desatadora dos Nós, Santa Rita de Cássia, intercedam por mim, homem que não deseja glória, apenas descanso no corpo e tranquilidade no espírito. Que Deus, por vossas mãos, opere o necessário, silenciosamente, mas com potência. Que meu corpo volte a funcionar como obra do Criador. Que a saúde perdida encontre o caminho de volta. Que o mal enviado se disperse como neblina ao sol da manhã. Que a paz reine sobre minha vida, que os dias voltem a ser suportáveis, que a doença silenciosa, invisível e plantada pelo desejo maldoso de outro, perca qualquer efeito. Nossa Senhora Desatadora dos Nós, cuja sabedoria transcende as palavras humanas e cuja presença é refúgio para quem se encontra sob ameaças e armadilhas, peço que acolha esta oração com o olhar atento de quem compreende a complexidade dos desafios terrenos. Santa Rita de Cássia, mulher marcada por obstáculos que muitos julgariam intransponíveis, mas que, na confiança plena em Deus, venceu o que parecia impossível, venho diante da vossa luz pedir auxílio em algo que vai além de desejos passageiros. Nesta prece, coloco não apenas uma busca por bens, mas a necessidade profunda de entendimento para administrar aquilo que me é confiado e de proteção contra quem, na sombra, deseja ver minha perda. A vida financeira tem sido campo de batalha, não por imprudência, mas por pressões invisíveis que tiram o equilíbrio. Por vezes, a mente tenta raciocinar com clareza, mas distrações se impõem, caminhos se bifurcam, e as decisões acabam se tornando turvas, levadas por ruídos silenciosos que pesam mais do que qualquer cálculo. Entre oportunidades que parecem certas e recursos que se esvaem sem explicação, cresce a angústia de quem sabe que algo externo tenta interferir. Esse algo tem origem na intenção maldosa de um inimigo que deseja que eu tropece, que minha estabilidade se desfaça, que o que construí com disciplina seja perdido sem aviso. Esse inimigo, que age sem ser visto, sem sequer se mostrar, lança pensamentos carregados de inveja, projeta frustrações contra mim e direciona sua vontade ao meu prejuízo. Diante dessa realidade, suplico que a sabedoria seja fortalecida em mim. Não aquela sabedoria do intelecto apenas, mas a que nasce do discernimento silencioso, que permite enxergar além do óbvio, que guia cada decisão com precisão, que protege do engano disfarçado de oportunidade. Que meu olhar seja treinado para distinguir o que pode me levar daquilo que apenas tenta me seduzir ao erro. Que minha escuta interior se afine com os sinais de Deus, para que nenhuma decisão seja tomada sob pressão, nenhum investimento aconteça por impulso, nenhum gasto seja fruto de manipulação externa. Nossa Senhora, desata com teu toque invisível os nós que confundem minha visão diante do dinheiro. Que cada confusão financeira, cada desorganização, cada brecha aberta por descuido, seja identificada e transformada. Que as ideias se ordenem. Que o raciocínio se alinhe com o que é justo, seguro e fecundo. Que minha consciência financeira se torne firme, clara, estável, resistente a qualquer tentativa de invasão espiritual que queira enfraquecer minhas escolhas. Santa Rita, que conheceu a dor de perdas e a dignidade da esperança persistente, peço que me ajudes a compreender melhor a raiz do que me afasta da abundância merecida. Que as causas ocultas de prejuízos sejam iluminadas e eliminadas com a presença de Deus. Que nenhuma decisão minha seja manipulada por energias que não vêm do bem. Que minha relação com o dinheiro esteja livre de influências externas, especialmente daquelas que desejam apenas meu declínio. A quem não suporte ver minha estabilidade.
Há quem deseje que tudo que construí se perca. Esse inimigo, oculto ou disfarçado, projeta seu rancor contra minha prosperidade. Que as intenções desse ser sejam anuladas pelo poder que vem do céu. Que sua inveja não encontre eco nos meus caminhos. Que suas maldições sejam desfeitas antes que me toquem. Que qualquer ação ou pensamento que esse inimigo lance contra meus recursos se desfaça no vazio. Que as armadilhas sejam vistas antes mesmo de se armarem. Que cada investida contra minha organização financeira encontre apenas resistência espiritual. Que a bênção de Deus, alcançada por meio da vossa intercessão, mantenha meu dinheiro seguro, mas mais que isso, que me seja concedido o entendimento de como fazê-lo render com justiça, com equilíbrio, com inteligência. Que as portas que se abrirem diante de mim não sejam falsas, que os caminhos mostrados não levem a perdas escondidas, que os contratos que se apresentarem não tragam vícios. Que eu aprenda a multiplicar com serenidade o que Deus me permite obter. Que eu saiba escolher onde aplicar, quando poupar, como expandir. Que minha intuição se alie à sabedoria celeste. Nossa Senhora desatadora dos nós, quantas vezes o que atrasa a vida financeira não vem de fora, mas de escolhas precipitadas, de distrações causadas por quem, com malícia, deseja atrapalhar? Que todo nó plantado na minha história para impedir o avanço seja desfeito um a um. Que nada do que é meu por direito seja levado. Que nenhum centavo, nenhum recurso, nenhum benefício fruto do meu trabalho seja tocado por mãos que não têm boas intenções. Santa Rita, intercede para que os ataques silenciosos desse inimigo sejam bloqueados. Que as armadilhas invisíveis que ele constrói com pensamentos, orações contrárias, desejos maldosos, sejam todas quebradas pelo poder de Deus. Que meu lar, minha mente, meus bens e meu sustento estejam cercados por muralhas celestiais. Que nenhum plano arquitetado contra minha estabilidade tenha sucesso. Que o mal que desejam a mim se esvazie diante da minha fé. Que a pessoa que insiste em querer minha falência veja sua intenção cair por terra. Que essa intercessão traga lucidez. Que nenhuma voz enganadora se sobreponha à voz de Deus em minha vida. Que eu seja instrumento de sabedoria no uso do dinheiro. Que meu sustento seja abençoado, não para a vaidade, mas para a dignidade, para que nada me falte para que eu possa, inclusive, auxiliar quem precisa. Que meus caminhos estejam abertos para novas oportunidades. Que minha mente esteja limpa para reconhecê-las. Que minha resistência ao engano seja fortalecida. Peço que tudo que me é confiado se preserve. Que nenhuma brecha permita que o inimigo me toque. Que minha mesa continue farta. Que meu trabalho se mantenha produtivo. Que o bem que circula em minha vida se mantenha protegido. E que aquele que insiste em querer meu dinheiro para si, por inveja ou rancor, encontre o próprio reflexo de suas intenções e desista. Que entenda, por obra de Deus, que o bem alheio não lhe pertence, e que nenhuma tentativa de arrancar de mim aquilo que conquistei seja bem-sucedida. Nossa Senhora desatadora dos nós, Santa Rita de Cássia, que vossas mãos estejam sempre sobre minha cabeça, que vossos olhos estejam atentos aos meus passos, e que vosso amor me mantenha longe da falência. Que a sabedoria permaneça constante, que os ganhos sejam administrados com prudência, que as perdas sejam evitadas com clareza, e que o mal que tenta desviar meu sustento se extinga. Em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador e Redentor, que assim seja, hoje e sempre. Amém.